Oi, meu nome é Samara, eu sou professora de redação e hoje eu estou trazendo algumas dicas para o vestibular da UNB 2017. A nossa dica é sobre textos motivadores, tá? O uso de textos motivadores. A sua redação, a sua prova de redação vai vir ali com o tema, né? Possivelmente com alguns tópicos para que você desenvolva o tema e também vai vir com textos motivadores. Como que você usa esses textos? Primeiro, olha o nome, texto motivador, ou seja, ele vai te inspirar, te motivar da seguinte forma: você vai ler aquele texto, né? Olhar aquela imagem, analisar, né? E pensar, ir lá na sua bagagem cultural e pensar no conhecimento que você já tem sobre aquilo, entendeu? Então, a função do texto motivador é fazer você acessar essa bagagem cultural que você já tem, tá? Então, vamos analisar alguns textos motivadores da prova de 2016, tá? Então, o primeiro texto começou assim: pode-se definir guerra como a condução de atos sistemáticos de violência material ou psicológica, executados de forma mais ou menos organizada por grupos sociais que se contrapõem. Tal violência é motivada por interesses considerados essenciais, no caso de não se chegar a um acordo por meios pacíficos de solução de controvérsias. Esses interesses são de ordem política, territorial, econômica, legal, ideológica, psicológica e social. Então aqui, ó, veja bem, o primeiro tópico lá que ele colocou foi de motivações para as guerras. Então esse primeiro texto te trouxe aqui, né, uma ideia, né, de motivações para as guerras. Então você ia pensar, né, numa guerra, aqui a guerra foi de ordem política. E aí você ia lembrar lá das suas aulas de história, entendeu? Para exemplificar, né, uma guerra de ordem política, tá? O que você não pode fazer é copiar texto motivador. Isso você não pode fazer, tá? Porque senão não vai diminuir muito a sua nota, beleza? Então, ó, eu ia pensar que guerra foi de ordem econômica? Vou pensar, né, e colocar isso no meu texto. Então, o texto motivador me faz lembrar, né, do conhecimento que eu já tenho, tá bom? Aqui nós temos uma imagem, né, de uma guerra, os instrumentos utilizados nessa guerra, né, um líder aqui. Aí aqui o próximo texto tá assim: a história das guerras é uma história de alteridades. Cada guerra é um fenômeno único, singular, irredutível. Os gregos guerreavam em nome da virtude, os bárbaros germânicos e os cavaleiros das estepes asiáticas em nome do saque. Os cruzados lutaram na Terra Santa por Deus e pela Igreja. Os franceses e protestantes alemães combateram o Império Habsburgo portando o estandarte da soberania secular. Napoleão Bonaparte marchou sobre a bandeira do Império. A glória nacional animou o exército prussiano de Bismarck, o Reich de mil anos, a Wehrmacht de Hitler. Os vietnamitas enfrentaram a França e os Estados Unidos da América para conseguir a independência e a soberania. Árabes e israelenses bateram-se por fragmentos de território. Então aqui ele colocou vários exemplos de guerra. Ah, professora, não posso usar então esses exemplos? Pode, só que você ia ter que desenvolver, né? Ia ter que ir além, você não ia poder colocar só essa ideia minimalista aqui, entendeu? Você ia ter que colocar uma outra perspectiva, né, dessa mesma guerra, tá? Desde que não copiasse, não parafraseasse o texto motivador, tá? Aí aqui nós temos mais alguns textos motivadores, né? A tecnologia na guerra, o sofrimento, né, das guerras aqui nas imagens. E nós temos aqui uma música, né, da banda Legião Urbana, que contém várias críticas. Quando a gente tem um poema, uma música, geralmente haverá ali uma crítica, tá, no texto. Então, a música é assim: existe alguém esperando por você que vai comprar a sua juventude e convencê-lo a vencer. Mais uma guerra sem razão. Já são tantas as crianças com armas na mão. Mas explicam novamente que a guerra gera empregos, aumenta a produção. Uma guerra sempre avança a tecnologia, mesmo sendo guerra santa, quente, morna ou fria. Para que exportar comida se as armas dão mais lucros na exportação? Então nós vemos várias críticas, né? Por exemplo, essa parte aqui vem com a crítica, né, de que
ao invés de gastarem, né, com comida, né, eles vão gastar com o quê? Com armas, né? Então, as prioridades da nação mudam, né, de acordo com as guerras. Então, a partir desse texto, eu já acessei, né, um conhecimento que eu tenho, né, peguei uma crítica, posso colocar essa crítica ali no meu texto, tá? Que belíssimas cenas de destruição, não teremos mais problemas com a superpopulação, né? Mais uma crítica aqui, né, sobre a questão da morte e tal. Então, tenha esse cuidado de não copiar texto motivador, tá? E se for usar ideias do texto motivador, sempre vá além, mostre que você tem o conhecimento muito além daquele que está ali, tá? Porque o texto motivador vai servir para isso. Ah, preciso usar então só as ideias dos textos motivadores? Não, não precisa, tá? Você pode também já pensar nas suas próprias ideias. Tanto é que uma boa dica é o seguinte, você olhar primeiro o enunciado da redação, o tema, listar suas próprias ideias e depois ir para o texto motivador para ver, né, o posicionamento da banca, né, o que pode te ajudar ali, tá? Mas não copie texto motivador, beleza? Então essa foi a dica sobre os textos motivadores.